E me diz, Ramon, qual o melhor momento para a gente poder avaliar o nosso corpo? Avaliar se está tendo ou não resultado, Depende. se o seu serviço presta ou não presta. E aí? Depende. Eu não sei exatamente dizer agora exatamente porque é muito relativo, mas uma coisa é certa, não é na primeira e nem na segunda, talvez nem na terceira semana depois que você começa a fazer uma rotina. Eu brinco que o aluno ele devia ter um manual do bom aluno. Eu Vamos brinco fazer o manual, então, manual vocês do bom aluno. Em que momento vocês devem avaliar o corpo de vocês? Em que momento você já consegue agregar ali muitos erros, né, e acertos também, e somando os acertos muito mais que os erros, fazendo com que você tenha e realmente viva uma mudança. O segredo de não se manter motivado é acordar todo dia e olhar no espelho. Eu falo, tem uma maneira de deixar uma mulher muito louca, é você mandar ela pesar todos os dias. E olha que eu já fiz isso como estratégia, tá? Porque eu peguei uma estratégia avançada e pensei, nossa, eu vou passar isso aqui para as pessoas. Foi a vez que eu tive mais trabalho na minha vida, porque eu tive que explicar para as pessoas o que ela tá vendo ali todo dia. E que aquela alteração de peso não necessariamente condiz com perda ou ganho de gordura. Com certeza. Esse é o maior desafio, talvez, que eu encontro com pessoas novatas na consultoria. Eu acredito que a pergunta que eu mais tenho que responder de forma, assim, toda semana é justamente essa. Danilo, eu pesei e estou X quilos a mais. E isso aí é uma má interpretação das pessoas. Eu igual falo, pode se pesar todo dia, desde que você entenda o que você está vendo na balança. Exato. E para entender isso, são alguns anos de caminhada. Alguns anos de caminhada e também vai entrar lá, hein? Vamos fazer isso, o manual do bom aluno, o que o aluno deve saber. E aí o que eu quero que você entenda, Vamos começar gente, hoje esse manual. Tá hoje. começando aqui, ó. A primeira coisa que vocês precisam saber é a hora de avaliar, tá? E a hora de avaliar é quando o teu coach solicita a avaliação. A hora de ficar avaliando é quando ele quer que você submeta um vídeo, uma foto ou qualquer coisa que seja para que ele avalie. Porque você... É por isso que eu faço consultoria com você, porque eu não tenho, assim, você não tem uma autovisão, uma autoimagem. Não é saudável fazer isso. O que acontece muitas vezes quando uma pessoa ela te passa uma orientação, quando você começa um planejamento alimentar, é necessário tempo para que os processos fisiológicos ele aconteçam. Quando vocês buscam mudar, vocês querem abaixar o percentual de gordura, vocês querem ganhar massa muscular. E qual que é o tempo para você, dentro de um planejamento, verificar de forma sintomática, né? Você olha para o espelho e você vê, você abaixa no percentual. Será que pesar todo dia e o peso sobe 1 kg e desce 1 kg, seu corpo seria capaz de ganhar 1 kg de massa muscular em 24 horas? É bom se fosse. Ou, quem dera, ou até mesmo de perder 1 kg de gordura. Então, um dos primeiros problemas que a gente encontra, que muitas vezes, se a gente encontra, é sempre uma objeção de algum aluno, é justamente essa. Por que da grande variação de peso, Ramon, ao longo do processo de perda de gordura? Porque a gente é água, cara. Você é constituído basicamente por água. Eu costumo falar que a gente é um aquário com tesão e ansiedade. Exato. E o seguinte, o que acontece, gente, olha só, o seu corpo, então, ele não é capaz de agregar fibras em um curto intervalo de tempo. Você não consegue ganhar massa muscular em tão pouco tempo. Também da mesma forma que você não consegue perder gordura. Então, na hora que você tá na sexta-feira lá, ó, lindão, pesando um valor, e na segunda-feira você tá 2 quilos mais pesado depois de um final de semana um pouco desregrado, parte desses 2 quilos pode ser gordura sim, porque você foi comendo mais do que você deveria, mas grande parte disso é água. É água, com certeza. E muito mais importante do que isso, que é importantíssimo que você saiba, esse tem que estar no manual do bom aluno. Quando você perde gordura, quando você começa um processo de emagrecimento, você vai passar por diversas fases. E tem coisas no corpo que tem um certo delay, tem um certo atraso entre o que está acontecendo efetivamente e o que expressa fisicamente, tanto em medidas, tanto quanto em estética. Por exemplo, eu comecei meu plano, eu já passei 8 semanas, 12 semanas fazendo um processo de corte saudável, tá tudo tranquilo, tá tudo rodando maravilhosamente bem. Mas eu olho para o espelho e eu não consigo notar uma diferença tão drástica. E nem na balança. Mas o que está acontecendo? Será que o meu coach errou a dieta? Será que meu nutricionista talvez errou a dieta? Não, galera, por favor, não pensem dessa forma, porque esse delay pode demorar 10 semanas, 12 semanas. E o que acontece essencialmente é que quando você oxida a gordura, você basicamente
tira a gordura da célula de gordura, que é o adipócito, né? Você murcha esse adipócito. E até que esse adipócito libere a água que entra no lugar da gordura para fazer o filler dessa célula, você vai ter um tempo. E é esse delay que é entre você conseguir plantar e colher o resultado estético ou o resultado na balança. O que acontece muito, gente, é o seguinte, eu faço a seguinte analogia, o tecido de gordura é como se fosse uma parede de isopor. Vocês já viram que o isopor ele é cheio de bolinha? E o que a gente está fazendo é murchando essas células, tirando tecido gorduroso, né, dos adipócitos. E o que acontece é que na medida que você tira o balanço de pressão no seu corpo, ele é constante. E essa pressão faz com que você jogue água para dentro dessa célula. Então, muitas vezes, no processo de emagrecimento, isso acontece muito quando as pessoas começam a ficar flácidas, né? Maravilhoso. Eu adoro aluno meu ficando molenga, com a pele mole, com a pele flácida. Se tá mole, tá top. Se tá mole, tá top, galera. Aprenda essa frase. Se tá mole, tá top. É exatamente isso. Porque se tá mole, pensa assim, gordura, né? Lipídio. Lipídio é um material fisicamente denso, né? Sim. Então ele dá estrutura embaixo da pele. Ele faz pressão embaixo da pele. Ele ocupa volume, gente. Ele ocupa volume, né? Ele dá estrutura. E o que acontece quando você tira uma estrutura que dá volume, não perde espessura, né? E aí, o que acontece quando você tira lipídio, basicamente, e substitui isso por água? Como que a pele vai ficar? Pensa aí. Vai ficar molenga, vai ficar mole, vai ficar esquisita. É aquela pele de gelatina que vocês tanto acham que tá dando errado porque você tá ficando mole. Não é. No processo de emagrecimento, gente, a flacidez é parte do processo de emagrecimento. O grande problema que acontece, Ramon, é o seguinte, as mulheres elas vão perdendo gordura e elas param no meio do caminho e elas param justamente quando a pele tá flácida. Tá mole. E aí fica molenga, fica igual geleia o tempo todo. E é quando ela tava ganhando, que ela não deveria parar, era quando ela devia ficar animada. Eu sempre falo, assim, eu quero gravar isso aqui mesmo pra toda aluna minha que me reclamar disso, eu vou mandar. Cara, você tá ficando mole, tá ok, e é aí que você não deve parar porque os resultados estão chegando. Tá muito próximo, o delay tá ficando cada vez menor entre o que você plantou e o resultado. Então é agora que você tem que meter bronca de verdade. Eu uso a seguinte analogia, você que tá aí nos ouvindo, pensa que você tem uma espessura fixa, tá, da gordura que você tem e você tá murchando esse tecido, só que essa espessura ela não mudou. Porque veio água para o caminho. E aí, simplesmente, a textura dessa pele colada ali nesse tecido adiposo que fica abaixo da sua pele, ela fica toda bamba. Então, gente, se tá mole, tá top. Se tá mole, tá top. Porém, você não deve parar no meio do caminho. Acontece várias vezes, de várias pessoas quando me procuram. Eu faço a composição corporal, eu vejo que já na parte superior já perdeu um pouco de gordura. E aí, na parte que é inferior, entre a abertura do estômago e o umbigo, já perdeu um pouco menos. E tem aquela gordura no flanco, ainda no abdômen e na perna. E a pessoa super incomodada, ela já estava vindo bem, parou no meio do caminho. Eu viro para ela e falo assim, olha, você parou no meio do caminho. Olha só a sua distribuição de gordura. Você começou a perder gordura de cima para baixo, parou no meio do caminho e tem alguns pontos aqui, ó. A pele tá mole, você tá vendo? A pessoa, eu odeio isso. Aí eu falei assim, odeia, mas você tem que continuar. A gente adora. Adora porque faz parte do processo. Exatamente. É o primeiro indicativo de que tudo tá dando muito certo. É o primeiro indicativo. Ramon, Danilo, mas eu não quero viver isso. Eu fico agoniado com essa situação. Você vai ter que viver. Agora, existem estratégias muito interessantes para que você consiga, talvez, acelerar um pouquinho essa fase de transição, essa latência. Uma delas é incrementar, e aí que entra o treinador, né? Incrementar a potência do treino. Porque quando você pega uma musculatura, um tecido muscular, e inflama ele pelo treino, por um treino mais intenso, por uma progressão muito intensa de treinamento, o que acontece com esse tecido? Ele puxa água para dentro dele. Então, jogar água para o lugar certo. Jogar água para o lugar certo. Mais uma coisa que a gente aprendeu tanto com o fisiculturismo. Fisiculturismo é um jogo de água, galera. A hora que você aprende isso, talvez tire até um pouco daquela beleza que você achava que era tanto músculo, e você percebe que não é tudo aquilo, né? Porque a composição não é só de fibra, a composição é muito mais de água. Muito mais. Para você ter uma ideia, gente, essa questão da água é tão importante que em dietas tão muito restritivas, onde você começa a fazer muita atividade física,
você vê que as pessoas tendem a reter muito, porque corta-se o carboidrato, o seu músculo está murcho, à medida que você força a situação e começa a comer muitas vezes um pouquinho mais de carboidrato e sódio, você simplesmente faz uma bagunça generalizada e você fica com aquele aspecto de baiacu na segunda-feira. Sexta-feira estava murcho, mas estava ok. E segunda-feira tá com 2 quilos mais pesado e simplesmente com o aspecto todo float, né? É cheio de borda, tá arredondado. Arredondado. Eu brinco que quando eu pego, algumas alunas minhas me mandam, Danilo, o que aconteceu no final de semana? Eu tô com 2 quilos mais pesada. Eu explico dessa situação que o corpo não produz e nem quebra tecido tão rápido, já que não é tudo gordura e não é tudo músculo, simplesmente a maioria é água, e eu peço uma foto e falo assim, olha como você tá arredondada. Arredondada, gente, é justamente o que? A água que foi para o lugar errado. E quando a gente pede os vídeos, as fotos, ou vai ver vocês, né, pessoalmente, onde que tá os nossos olhos? Exatamente nisso. A gente tá o tempo inteiro observando a musculatura de vocês. Vocês acham que a gente tá observando a barriga, se tá sobrando pele, se não tá. A gente tá prestando atenção basicamente em 2 coisas. Mudança. Né? A mudança, principalmente na questão de como a musculatura está se expressando, de como essa musculatura está retendo água dentro dela. Então, esse músculo vai ficando mais denso, vai empurrando mais a pele. Né? E no resto da composição. Mas, basicamente, a gente está notando isso. Outra coisa que a gente nota, e que eu gostaria muito que vocês aprendessem a fazer isso, é prestar atenção na textura da pele, porque ela diz muito sobre o que está acontecendo de verdade e o que já aconteceu e o que vai acontecer. A textura da pele é como se fosse o Nostradamus da coisa toda. Ela diz exatamente aonde você está, de onde você veio e para onde você está indo. Isso é maravilhoso. Eu queria que todo mundo conseguisse ter os olhos que eu tenho para conseguir sacar isso. Essa questão, gente, do feeling, né, que você tem só de olhar a foto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como orientador, então eu fazia todas as avaliações físicas pessoalmente. E na transição para trabalhar no online, com a utilização de redes sociais, então hoje em dia a maioria dos meus alunos, eles têm a aquisição do online. E eu lembro que eu perguntei para você, Ramon, eu falei assim, nossa, Ramon, como você consegue? E o Ramon foi me ensinando justamente a ter essa percepção de olhar para uma foto, o que olhar quando for avaliar uma foto de uma pessoa. Claro, a gente sempre olha o delta, tá? A sua foto anterior para a foto atual, mas a nossa visão vai justamente olhar o que a pessoa, em qual processo ela estava sendo inserida, em qual ponto, se aquele ponto que ela estava, o resultado dela ia ser sintomático ou não. O sintomático, gente, quando você olha para o espelho, você vê uma diferença. Você vê uma circunferência ficando menor em algum lugar, você vê você perdendo gordura, às vezes você vê na balança, às vezes você vê com caimento de roupa, mas a balança não mexe. E o que acontece é justamente isso. E aí, na época, eu perguntava para o Ramon, ele foi me explicando algumas coisas, e foi onde eu comecei a ter um feeling muito maior, que o meu feeling não era bom, só de olhar para a foto, e hoje em dia eu já consigo fazer um trabalho legal. Não, já tá top teu feeling. Já. Eu falo, né? Muita coisa a gente aprende trabalhando, né, Ramon? Exato, muita coisa. Então é isso, vocês precisam prestar atenção nas coisas certas. Às vezes, Danilo, eu peço alguns vídeos de treino da pessoa treinando. Eu já desisti de fazer isso. Não, e ela acha eu tenho que é para eu ver casos. o movimento do treino. E eu não tô olhando para o movimento do treino, nem tô prestando atenção nisso. Eu só quero ver como aquela musculatura específica está se expressando durante o tempo do treinamento, que é justamente onde você tem... Quando você estrutura uma rotina dietética, você sabe disso. Você prepara a pessoa para que chegue naquele horário específico do treino e ela consiga despender o máximo de energia possível para entregar no treinamento. Isso é muito importante, tá, gente? A parte nutricional, o trabalho da pessoa que te orienta na parte nutricional é para favorecer única e exclusivamente um treino de qualidade, uma recuperação digna de um treino de qualidade. Todas as refeições são cronometradas para que você chegue naquele momento específico, seja 15, 18, 20 horas, para que você chegue lá e regace no treino. É por isso que tem a crononutrição, para isso que tem, né, timing de absorção, por isso que você coloca lá às vezes uma fibra, que a pessoa nem sabe por que tá lá. É para fazer cocô? Nem é, velho. O teu cocô já tá legal. É para atrasar talvez ou acelerar a absorção de algum nutriente que você quer que chegue num momento específico e aquela carga nutricional esteja no teu sangue, tendo uma ação específica para desenvolvimento de força ou de potência, enfim, o que quer que seja que você treina, entendeu?
Perfeito. E uma coisa, galera, que a gente quer sempre frisar aqui, o objetivo desse episódio, né, Ramon, é mostrar para as pessoas o seguinte: no meio dessa confusão, você vê que o seu corpo ele vai e volta, ele pode reter mais água, como pode não reter, tudo faz parte do processo. Em qual ponto a pessoa tem que olhar para o espelho e avaliar? Sempre quando a gente passa um planejamento, a gente espera que o nosso planejamento ele tenha um potencial de ação para que a pessoa dê um feedback para a gente. E muitas vezes a pessoa olha para o espelho um dia e ela não gosta do que vê. E aí ela questiona, fala assim, pô, eu olhei pro espelho, eu tava melhor semana passada, o que que tá acontecendo? E é justamente isso, o seu corpo, ele não funciona de forma linear. O processo de emagrecimento, se você for pegar os gráficos de peso, é sempre um dente de serra decrescente, ou seja, o peso sobe, desce, mas no longo prazo a tendência é uma linha que ela vai decaindo. Acontece muito também, Ramon, daquela pessoa que não treina tão bem porque não está comendo muito. E aí, na primeira dieta, a gente prioriza, né, um treino de qualidade, então coloca a pessoa comendo mais. E aí, o que acontece é simplesmente que vai passando o tempo, essa pessoa não vê a balança mexer, mas olha para o espelho e fala assim, não, eu tô me sentindo melhor, o caimento de roupa tá melhor, e fica chateado que a balança não desce. E eu falo assim, cara, não fique chateado, você tem o melhor cenário possível. O melhor cenário possível. Tanto que, quando você começa a setar uma pessoa, né, a calibrar essa pessoa, basicamente o que você quer que aconteça? Que o corpo dela restabeleça a habilidade de reter água e de jogar água fora. Isso é uma capacidade que você precisa, para os processos acontecerem, você precisa que o teu corpo esteja calibrado suficientemente bem para jogar água fora na hora certa e para reter água no lugar e na hora certa. Então essa é uma capacidade que você precisa desenvolver no corpo. E é por isso que, fazendo um processo inteligente, vai ter dia que você vai estar jogando muita água fora, por natureza, e de repente outro dia teu corpo vai segurar muita água, dependendo de pequenas variações, inclusive de humor, inclusive do teu dia a dia. Se ficou mais sentado, se fez mais cardio, ou se a intensidade do treino foi maior ou menor, essa dinâmica de reter e jogar, reter e depletar, ela é extremamente saudável e ela faz com que as coisas aconteçam de verdade, com que os processos sejam potencializados no seu máximo. Por isso que é importante, dentro de um processo, olha o tanto que é importante você ter uma orientação. Quando você faz por conta própria e você não entende justamente essas alterações fisiológicas de curto, médio e longo prazo que vão acontecer no processo de emagrecimento, pode estar dando tudo certo e você lá deu sorte de fazer a coisa certa, você muda o seu planejamento, porque você tem memória curta, você só consegue verificar como era o corpo ontem, no máximo semana passada e como ele está hoje ou amanhã. E aí você fica simplesmente correndo atrás do rabo e você não tem resultado. Quando alguém te orienta, ele sabe exatamente como é essa jornada. Para você é um evento único, para a pessoa é simplesmente mais um caso que ele está trabalhando, que ele está cuidando. Não existe novidade. Não tem novidade, né? É uma dinâmica que vai acontecer guardada as suas, né, pessoalidades, mas vai acontecer com todos os corpos, né? Quando eles estão sendo calibrados, essa dinâmica sempre se repete. Então vai ter oscilação, essa oscilação é normal, essa oscilação não é só normal, ela é extremamente esperada. A gente fica feliz quando isso acontece. Então veja bem, coisas que talvez deixem um leigo extremamente chateado, são as coisas que deveriam estar acontecendo e a pessoa, por talvez ignorância, não consegue identificar isso. O peso, gente, no processo de emagrecimento, então, ele sobe e ele desce, tá? Quando você está num cenário que você não vê a balança mexendo, mas o espelho, o caimento de roupa fica melhor e você vê você perdendo circunferência, é muito irreal uma pessoa ficar chateada porque o peso está igual. Porque ela está vendo, se a circunferência diminuiu, se a roupa está melhor, está perdendo gordura. Se o peso continua igual, é porque água para o lugar certo ou ganho de massa muscular. E eu vejo inúmeras pessoas, simplesmente ela consegue ver o resultado, ela está vivenciando o resultado, ela se sente bem. Aí pelo fato de ter pesado um dia, o peso saiu do padrão que ela acha esperado, que ela esperava, e ela fica chateada. É triste, né? E a gente recebe a mensagem na hora. E aí a gente sempre fala, cara, esquece a balança. Eu até brinco que se foda essa balança. Então, galera, no processo de emagrecimento, eu quero que vocês entendam que o peso sobe e desce, tá bom? E se você vive um cenário onde você veio de uma dieta, que a maioria das pessoas chegam até a gente com uma dieta super restritiva,
você começa a comer mais carboidrato e você começa a treinar melhor, você pode ter certeza que o seu peso ou ele vai estar estável ou então vai aumentar pelo grau de hidratação muscular que você tem, porque você começa a criar uma sinalização muito melhor na academia, e também você irá verificar o caimento de roupa que vai ficar melhor, a circunferência em alguns pontos vão ficar melhores, e também você começa a ver uma definição maior, principalmente na parte superior do corpo. Perfeito. Rosto. Rosto é tão bonito para você conseguir avaliar processos que é absurdo. Você sabe quando o rosto está retendo gordura, é muito fácil de observar. Você sabe quando o rosto está retido de água, é muito fácil de observar também. E outra coisa, galera, vocês precisam entender em absoluto. Água é muito mais terrorista para o corpo, para o aspecto estético do corpo, do que propriamente a gordura. Então, um desbalanço de água, um desbalanço hídrico, faz com que você se assuste muito mais olhando para o espelho do que propriamente o ganho de gordura. É por isso que, às vezes, depois de um final de semana lá, ganhou, sei lá, 2 quilos. Você veio água e propriamente é água, a gente sabe disso, ninguém ganha gordura tão rapidamente, ninguém, né, consegue reter gordura tão rapidamente. Você fica tão desesperado, porque você olha no espelho e fala, meu Deus do céu, lascou com tudo, né? É água, cara, relaxa, deixa rolar. Isso. Uma coisa que é muito bom pontuar também, Ramon, é o seguinte, primeira coisa, quando você passa por um final de semana desregrado, e você viu que você aumentou o seu peso, a primeira coisa que você tem que refletir é o seguinte, o quanto de comida eu comi? A gordura, gente, nada mais é do que um tecido que armazena energia. Se você não tiver comido muito e tiver feito um final de semana onde você virou noite, bebeu pra caramba, quase não comeu, você pode ter certeza, gordura você não ganhou. Então, quando você pesar ali a mais na segunda-feira, faça uma reflexão em quais momentos eu comi muita comida em pequeno intervalo de tempo. Você tem oportunidade de ganhar gordura quando você faz isso, porque daquele peso, parte pode ser gordura e o resto de água. Mas se você não perdeu a linha em quantidade de comida, com referência à sua dieta base, que é o tanto que o seu corpo consegue assimilar, feito para você, você não ganhou tanta gordura assim. E aí o que acontece é o seguinte, você deve simplesmente voltar para sua rotina. Muita gente me pergunta, nossa, o que eu faço depois de um final de semana que eu quebrei a banca? Eu falo, cara, você não tem que compensar, você não tem que fazer nada. Não, definitivamente. Nunca mexa na sua dieta para poder compensar um final de semana de loucura. Por quê? A sua dieta é o seu acerto. E o cara erra e mexe no nosso trabalho. Daí começa a desgraça. Aí começa a confusão. Começa... É o famoso jejum que compensa o final de semana. Gente, nenhum jejum tem capacidade oxidativa de inibir o seu ganho de gordura do final de semana. Não, só vai desequilibrar neurotransmissor, vai desequilibrar sistema de recompensa, sinalização de fome, vai dar tudo errado, velho. Então não faz cagada, não tenta compensar, você não é inteligente o suficiente para conseguir passar uma rasteira desse tamanho no corpo. Se você fosse inteligente o suficiente para fazer isso, tudo que você fez na tua vida teria dado certo em relação à questão dietética. E não deu, irmão, né? Então agora coloque-se numa postura de humildade e entenda que você não é capaz de reaver isso tão rapidamente. Você só precisa dar continuidade ao processo, porque é ele que é o teu porto seguro. Você não é capaz de dar continuidade nesse processo porque o seu corpo ele não consegue, em um jejum, ou então em alguma mudança que você vai fazer na sua dieta, fazer com que você aumente a capacidade de queima de gordura perante um final de semana de loucura, principalmente quando você come muito, acontece muito depois de férias. Primeiro, a galera sai para as férias sempre com uma dieta restritiva, porque ninguém quer chegar lá na praia com um corpo ruim. Então a pessoa já bota ali a gente louco, né, Ramon? E fala assim, eu vou pra praia tal data, eu tenho que estar bem. Eu virei pra pessoa e falo assim, olha, você vai olhar pro espelho hoje, tal data você vai estar melhor. Você vai estar do jeito que você quer estar? Não. Mas o trabalho é progressivo, a gente vai fazer. Aí a pessoa, então, ela faz uma dieta restritiva, ela sai de férias, querendo ou não, férias é férias, gente. Pega e curte lá dentro de uns limites, a gente tem as orientações de férias que a gente passa pros alunos. E na hora que a pessoa volta, ela fala assim, o que eu faço? Eu falei assim, volta pra sua dieta. Você volta para sua dieta. Se a sua dieta no passado, antes de você viajar, ela te melhorava e você estava com um corpo melhor, agora que você está todo desequilibrado, ela vai essa te colocar mesma no eixo dieta novamente. vai te colocar no eixo, exato. E é bem lógico, né, se a gente for pensar. Mas a gente não pensa de forma lógica, a gente tem uma pseudológica quando a gente pensa a respeito disso. A pessoa, ela acha, tipo, nossa, agora o que eu posso fazer para eu poder melhorar? Às vezes eu brinco, eu falo assim, olha,
Se a sua dieta tivesse alguma coisa melhor para poder fazer para melhorar seu corpo, eu teria feito ela antes de você viajar. Exato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer depois de um final de semana muito doido, gente, é não compensar. Você não consegue com nenhum tipo de estratégia fazer com que seu corpo ele queime mais gordura, pode ter certeza, é onde acontecem os erros. O que o pessoal faz? Tira comida ou faz jejum. É a primeira coisa. É intuitivo? É, mas aqui a gente ensina vocês a pensar de forma contra-intuitiva. Para poder entender de funcionamento do corpo, é necessário pensar de forma contra-intuitiva. Claro. O nosso corpo ele funciona dessa maneira. E aí vamos pegar os dois modelos, Ramon. O que acontece quando uma pessoa vai lá, tira o pobre do carboidrato da dieta, sendo que ele estava ali calculado, ou então faz o jejum? Sabe o que acontece? Você começa a ficar com fome, você começa a não treinar bem e você vai acumulando o caos dentro de você. E o pior, esteticamente você tem uma perda muito significativa, porque o carboidrato é o que era o filler do teu músculo, é o que jogava glicogênio para dentro do músculo, né? É a matéria-prima do glicogênio. Então, quando você estava comendo carboidrato, o teu músculo estava puxando água para dentro dele. Você estava treinando, né? Estava comendo carboidrato, estava tudo calculado, tudo maravilha, o músculo estava forte, cheio, bonito, a água estava saindo da pele, indo lá para dentro da tua musculatura. Aí você tira o carboidrato, o que acontece? Perde tônus muscular e a água que estava lá, ela vai ter que ir para algum lugar. Você vai excretar essa água tão rapidamente? Não. E você já está retido do final de semana. Você já está retido. Aí você vai tirar o carboidrato, vai para onde essa água? Vai para o abdômen, vai para a coxa, vai ficar tudo esquisitão. E fora que a pessoa já está ali com déficit de vitaminas, de minerais, com um monte de coisa e acha que simplesmente comer pouco, que não vai favorecer um treino de qualidade, vai ficar cansado, vai trabalhar cansado, vai dormir mal. E no final de uma semana, se possível, você com a estratégia de tentar corrigir, você vai estar pior. E é mais isso, né? Se ela estava no oba-oba lá durante as férias, ela não tem mineral suficiente para ter um equilíbrio eletrolítico interessante, inteligente, né? O corpo dela emburreceu de certa forma. E daí ele emburreceu. E você vai ter uma estratégia que ainda emburrece mais o teu sistema. E aí que começa esse ciclo que nunca tem fim, cara, que né, sempre tá ficando pior, e é por isso que as pessoas vão piorando, e parece que daí não se encaixa mais, e aí vem, tentei de tudo, Danilo. Tentou de tudo, não tentou nada. Só não tentou errado. Certo. Então, gente, é o seguinte, você deixa para melhorar o seu corpo quando você está no seu CT, na sua casa, no seu planejamento. Quando você viaja, o que vier de dano colateral, você tem que voltar para o seu planejamento. E voltar para a rotina é extremamente difícil, tá? Você tem que ter um plano, você tem que voltar para a rotina, você tem que pôr fim na sua diversão. E simplesmente, gente, o seu plano foi calculado para você. Você não mexe no acerto, que é o seu plano, perante um erro. E isso é muito importante, porque tem pessoas que vivem o loop do jejum infinito corretivo, que simplesmente depois a pessoa começa a piorar devagar. E fiquem atentos a isso, porque eu te garanto, com a ideia de simplista de achar que o corpo humano vai te responder a isso, eu te garanto, todo mundo já tentou fazer isso. Todo mundo, isso é talvez até um pouco intuitivo, né? Outra coisa, vai avaliar o shape depois de uma situação adversa? Isso acontece demais. Né? Vai avaliar, pelo menos você precisa inflamar de novo a tua musculatura através do treino, né? Para que essa musculatura puxe aquela água que vocês já estão sabendo, já aprenderam essa parte. Quanto tempo leva para você reinflamar essa musculatura depois de ficar muito tempo sem treinar? Pelo menos 2 semanas, cara, treinando muito bem. 2, 3 semanas fazendo tudo certo. É. E o que acontece muito é isso, as pessoas, elas avaliam o corpo no momento errado. Claro, porque elas sabem que erraram. Entendeu? A pessoa que pega e me manda segunda-feira, acontece direto. Nossa, Danilo, eu tô desse jeito. Eu falo assim, primeiro, segunda-feira não é dia de avaliar seu corpo. Se você fudeu o seu final de semana, nem sexta-feira é. Você pega, espera 14, 21 dias e vai avaliar o seu corpo. Então, gente, para você poder olhar pro espelho e avaliar o seu corpo dentro de um processo que você está inserido de melhora, se você tomou um atraso no final de semana, você tem que correr atrás. Então você tem que dar tempo ao tempo. É igual você ir pra guerra, voltar todo destruído, cheio de tiro, chega lá na enfermaria e fala, não, tô todo destruído. Claro que você vai estar destruído. É inerente à questão. Na verdade, a avaliação tá até correta. Às vezes eu falo com um aluno meu, nossa, eu tô retido, eu tô fraco, eu tô isso. Aí eu pergunto, como foi seu final de semana? Aí a pessoa fala como foi, eu falo assim, então a avaliação tá certa. Graças a Deus você tá desse jeito. Por quê? Porque aí tá tudo dando certo. E eu ia estranhar... Você piorou é porque tava dando certo. Eu falei, cara, perante um final de semana muito louco, você piorou, você reteu e você tá mais cansado.
ótimo, o seu corpo está funcionando bem, graças a Deus. Pega- Vamos reverter. Por exemplo, pega uma pessoa que tá toda desregulada, toda descalibrada, ela vive uma rotina sem nenhum nexo fisiológico, né? Ela não controla nada, ela não treina decentemente, ela não faz nada. Submeter essa pessoa a um final de semana de esbórnia vai gerar alguma alteração no corpo dela? Depende. Normalmente não. Não. Lógico que depende, né? Porque a gente tá pensando em coisas pequenas. Mas num contexto amplo, o corpo dela já tá desregulado. Sim, com certeza. Então, final de o semana- set point dela já é ruim, né? Agora Não eu tá entendi o regulado. que você falou. Entendeu? Então, se deu cagada no final de semana, nas férias, é porque tava certo. E detalhe, É as mais um férias, indicativo de sucesso. a férias é justamente para isso. Cara, hoje em dia eu falo, você tem 365 dias no ano, você tem que melhorar todos os dias do seu ano? Claro que não. Se você tem, vamos dividir em meses, então, você tem 12 meses. Será que você tem que melhorar todos os meses? Ou eu falo para todo mundo, se você melhorar 8 meses do ano e o resto dos meses você ficar no 0 a 0, ou então piorar um pouquinho para depois Você ainda corrigir, tá excelente. o saldo final vai ser de ganhos. Vai, demais. Muito, muito, e aí muito, você vai muito. somar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos em cima disso, eu te garanto, você vai ter os melhores resultados possíveis. E ainda mais se você sabe, assim como os nossos alunos aprendem, a fazer uma contenção de problemas durante os erros. Errar um pouco melhor, de uma forma um pouco mais tranquila, mais inteligente, é uma redução de danos. Existe o controle de erro. Eu falo para todo mundo, gente, com qual frequência e intensidade você está errando? A frequência, quantas vezes você erra, às vezes no final de semana? O que você faz num erro seu? E aí eu brinco, beber 2 horas e comer é diferente de beber 4 horas e comer. Você pode muito bem parar no meio de um erro. Você tá lá na loucura, viveu a loucura na sexta-feira, no sábado, você pode muito bem identificar como foi a sexta e fazer uma autorregulação. Então, é isso que o Ramon fala, a contenção do erro, não por método compensatório, mas por método de mudar a sua postura perante o que você está vivendo. Isso é essencial. Você corrige erro em cima do erro e não do acerto. Perfeito. Isso demanda a consciência de você saber que adianta acertar depois de um erro. Assim, adianta você imediatamente voltar para o acerto. Porque as pessoas, elas normalmente pensam de qual forma? Ah, ontem eu regacei, né? Bebi, fudi tudo. Hoje que não vai adiantar eu tomar meu whey protein, comer minha banana, minha aveia. Vai, cara, vai. Você não tem noção de quanto essa redução de danos é essencial para que você consiga chegar no final do ano com um saldo positivo. Eu falo para todo mundo, gente, o mais importante não é sair da dieta. Sair da dieta é inerente à questão, vai acontecer, mesmo que você tivesse lá 2 meses sem furar a sua dieta, uma hora você vai errar. Você vai errar furando a mais, você vai errar com o final de semana, você vai ultrapassar a linha que simplesmente você vai colecionar erros. O mais importante é você identificar que você está errando e você voltar para o planejamento. Então, se o erro é inerente à questão e ele vai acontecer, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, quebrou a corrente ali de vários acertos, você tem que ter consciência que à medida que você errou, você tem que voltar para o seu planejamento o mais rápido possível. Qual que é o bom seguidor de dieta? O bom seguidor de dieta, gente, fura uma refeição, na próxima ele já está de volta. Ele não é o que erra menos. Não. Ele é o cara que, quando erra, ele volta muito rápido. Ele volta, e geralmente vocês aprendem isso, sabe como? Quando vocês começam a perder o resultado. Aí tem gente, por exemplo, que quantas vezes acontece, Ramon, da pessoa pegar, tá ali seguindo dieta 6 meses, colecionando resultado, tendo ótimos e maravilhosas mudanças de composição corporal, perante um erro ela nunca mais volta. Isso acontece, tá, gente? Você pode pensar, por que você muitas vezes desiste do seu planejamento? Aconteceu alguma coisa que você errou e depois você viveu no erro. Aprende uma coisa, numa mudança de composição corporal, sabendo que a nossa vida é fluida, o erro ele vai acontecer e você deve simplesmente parar no meio do erro, você deve identificar e voltar para sua rotina. Voltar para a rotina é o mais importante. E ter consciência suficiente de saber, ter maturidade para saber que um erro não vai destruir tudo. Não. Não acabou o mundo, velho. Não acabou o mundo. Deixa rolar. Deixa rolar, você é um ser humano, cara. É lógico que isso não deve abrir precedente para você achar que tem que errar o tempo todo, né? Mas a gente tá falando aqui de pessoas conscientes, pessoas maduras, que vão saber que dá para errar, né? Que se eventualmente você precisar errar, isso tá dentro das possibilidades e assim que você se coloque no trilho novamente, vai ser muito tranquilo. Isso, e uma frase que a gente escuta bastante é o seguinte, a pessoa fala assim, o corpo é ingrato. E eu falo assim, olha, essa frase eu mesmo já repeti algumas vezes, hoje em dia, sabendo que
tudo que acontece no corpo tem uma explicação fisiológica, tem uma explicação de contexto, de histórico. Eu nunca mais repeti essa frase. Eu que o corpo é ingrato. definitivamente não acho que o corpo é ingrato. Claro que não. Na verdade, é o seguinte, quando você fala que o corpo é ingrato, é porque você não soube interpretar a situação que acontece com ele. Não é que o corpo é ingrato, é você que é burro. Na verdade, burro não, mas você não tem tanta informação assim suficiente para poder interpretar a situação. É leigo. Leigo, exato. É. E o que acontece é justamente isso. Pelo fato de você não entender o processo, você reclama do processo. E muitas vezes a informação, para você poder entender um processo, ela é muito densa. Precisaria de horas e horas e horas conversando e às vezes eu tenho dificuldade. Veja quanto tempo a gente está falando aqui a respeito de um só tema, de um só assunto. De um só assunto, a hora de avaliar o seu corpo. E um dos objetivos aqui é justamente esse. É levar conhecimento e fazer com que você pense de maneira diferente. Uma coisa que aumenta muito o resultado do nosso aluno é justamente isso. Aumentar o grau de conscientização para que você entenda o processo e respeite o processo. É você entender que você está no meio de uma jornada que está sendo orquestrada por alguém que conhece o caminho e simplesmente a pessoa te joga na boa. E à medida que você começa a entender sobre isso, você vai ter resultados mais expressivos, você se sente mais confortável em curtir a sua jornada e você começa a acreditar no processo. O processo de emagrecimento, gente, é necessário você acreditar no processo. Por isso que é tão bom você ter um guia. Um guia que já fez isso diversas vezes. É engraçado porque esses dias um colega meu, a gente tava falando a respeito dessas coisas e ele... Para você... E ele também trabalha com orientação, ele é nutricionista, enfim, é outra seara, né, da questão, mas... Ele também orienta pessoas, né? E ele falou, mas para você é muito fácil, né, Ramon? Porque teus alunos seguem tudo. Só que... Eles, na verdade, foram moldados, né? Eles foram moldados e eles erraram muito no começo. Eles erraram muito, só que eles entenderam que as coisas podem ser contornáveis, né? E aí eles começam, a partir de um certo momento de maturidade, eles começam a entender que talvez os erros não sejam tão interessantes. Então eles começam a cada vez errar menos. E aí é uma progressão. Sabe aquele ciclo negativo que a gente falou? A gente começa a inverter ele e gerar um ciclo positivo, onde o cara basicamente só acumula acerto. Sim. Porque é prazeroso para ele fazer aquilo, cara. E é nesse momento que você deve avaliar o seu corpo. A gente está falando aqui de avaliação, é justamente isso. Quando você começa a agregar acertos, depois de um período, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, na sexta-feira é o melhor ponto para você poder avaliar o seu corpo se você teve de histórico finais de semanas controlados. Aí sim, você pode ir lá, de forma justa com você mesmo, avaliar o seu corpo. Acontece às vezes também, Ramon, uma pessoa que já passou por vários processos de cutting, onde você ali abaixa o percentual de gordura e ela começa a comer mais, aí pega uma foto no final do processo que ela estava comendo mais e pega uma foto do final de um cutting, ou seja, que ela está bem seca, e compara as duas e fala assim, eu já estive melhor. Eu falei assim, olha, não seja injusta com o seu corpo. Compare o seu corpo pela agregação do mesmo processo, ou seja, está no final de um período de comer mais, compare então o seu corpo pelo último final de que você comeu mais. Está num período de abaixar percentual de gordura, compare o seu corpo com o mesmo período. Acontece muito com o homem, né? O homem abaixa o percentual de gordura, aí fica murchinho e fica lá, tá tudo dando certo, tudo ok. Aí de repente começa a comer e ganha uns 7 quilos e fala, não, eu ganhei 7 quilos e compara o corpo lá no final do off junto com o início do cutting. É muito engraçado. Isso abre uma margem bem significativa pra gente gravar um outro material falando só a respeito disso. Isso. Então, essa transição de corte para off, como ela é importante e como ela pode pregar peças bem significativas em você e pode fazer você querer voltar para o corte, sendo que o off tá dando muito certo, tá lindo. E você, não, porque... É aquilo que eu falei esses dias. Cara, eu adoro ficar em corte. Eu acho fenomenal, velho. Por mais que é sofrido, mas é gostoso, cara. É gostoso aquela adrenalina de todo dia tá vendo aquela diferença, aquelas coisas acontecendo quando você já tá bem calibrado. Aí você entra no off, porra, você, né, retém mais água, a musculatura ela não fica tão bonita, apesar de ficar mais arredondada, aquele grau de definição já não é mais o mesmo. Por mais que você não tenha ganhado gordura, o grau de definição com aquela água que vem junto não é mais o mesmo. Aquele rosto quadrado que você tinha já não é mais o mesmo. Mas é uma fase necessária, então você não pode simplesmente ficar avaliando as coisas de forma tão passional. Você tem que ser frio, cara. Para avaliar essas coisas, você precisa ser frio. Você não pode deixar a emoção te levar pro caminho errado, fazer você voltar a casa. Porque se você for passional nisso, cara, você vai ficar o tempo todo. Vai um pouquinho, dá 2 passos para frente, 3 para trás. 2 para frente, 3 para trás. Aí
Né? Qual Isso. que é a lógica disso? Então, gente, é o seguinte, espere o momento certo para poder avaliar o corpo de vocês, tá? Perante acertos, não avalie o seu corpo perante momentos adversos da sua vida, porque senão você vai mal interpretar uma situação. Se você quiser sempre olhar para o espelho, olhe para o espelho, veja o caimento de roupa. Quer verificar a balança? Quer usar o peso da balança como um fator para você saber se você está evoluindo? Tenha certeza. Verifique tendência. E tenha certeza que você está fazendo isso da forma correta. Porque senão você prega a peça em você mesmo. Claro. Né? Sempre eu falo, caimento de roupa, olhar para o espelho, circunferência, elástico da definição. calça é maravilhoso. Elástico da calça nunca mente, cara. Não, Esse é o melhor. cinto para homem. Ó, tem balança de bioimpedância de 60 mil reais, de cento e poucos mil reais. Não ganha do elástico da calça, tá? Nunca. Não ganha do elásticozinho da Labela Máfia lá que você usa. Não, ele é bem... E eu falo, cinto para homem. Cara, o seu buraco de cinto, como é que tá o buraco de cinto? Ele, Buraco não, eu da já comecei a cinta. fazer buraco no meu cinto. Então eu falei, então tá tudo ótimo. É o maior troféu que um homem pode ter, é uma cinta feita os buracos no prego. Esse é isso o mesmo. maior troféu que um aluno meu pode ter. Com certeza. Então, gente, ó, fica aí então a conclusão. Avalie o seu corpo no momento certo, tá? Se você não tem noção do momento certo, pergunte para o seu orientador, e todo o processo de mudança ele precisa de tempo para poder acontecer. Então, respeite o tempo, respeite o processo e acredite no processo. Isso, não seja passional e lembre sempre, se tá mole, tá top. É isso aí. Tamo junto, valeu demais.